Olá, pessoas. Amei. Vamos lá. Bonito. Olá a todos, boa noite. Começando aqui pelo Instituto Social Simone Silva, nosso encontro com Débora Campos, eu, Eduardo Braga e Débora Campos. Vamos falar sobre quem sou eu, cá entre nós, quem sou eu. E nosso encontro, que agora é quinzenal, para falarmos nessa primeira temporada sobre a ótica da psicanálise. Espero que estejam todos bem, desejo que estejam, torço para que. E esse nosso encontro é um oferecimento do Instituto Social Simone Silva, nosso parceiro, nossa casa para esses encontros. A Lely G sem Imports, Gisele e toda a sua produção, toda a sua produção de distribuição, né, de produtos de tecnologia, de informática, do Espaço Vida Zen, do Ganda, um querido massagista, terapeuta, nosso parceiro, nosso lindo. E mais uma vez aqui, mais uma semana, hoje, para continuarmos o que nós começamos há 15 dias atrás, quando abrimos a introdução e... Nós começamos com a introdução e... duas hipóteses fundamentais do capítulo 1, onde nós falamos de dois pontos bastante importantes, que seriam os norteadores da compreensão da psique humana, que era determinismo psíquico ou causalidade, ou seja, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo no mundo psíquico e que extrapola para o mundo sensorial, e a proposição de que a consciência é uma excepcionalidade, ou seja, nós não estamos sempre conscientes. Então esses pontos foram os abertos na última leitura, na última quinzena. Então estamos na página 20, eu estou na página 20, e enquanto a Dé não chega, eu já começo. Parágrafo 1º. Nós havíamos começado, nós falávamos da existência da vida inconsciente, ou seja, da influência do inconsciente dentro da vida cotidiana da psique. Então eu vou partir daí, vou pegar o último parágrafo do último encontro para a gente retomar. De fato, a relação entre essas duas hipóteses, as duas hipóteses que eu acabei de falar, a excepcionalidade da consciência e a causalidade, é tão íntima que dificilmente se pode examinar uma sem suscitar a outra. É exatamente o fato de tantas coisas que acontecem em nossa mente serem inconscientes, isso é, desconhecidas para nós, que responde pelas aparentes descontinuidades em nossa vida mental. Quando um pensamento, um sentimento, um esquecimento acidental, um sonho, um sintoma parecem não se relacionar com algo que aconteceu antes na mente, isso significa que sua conexão causal se apresenta em algum processo mental inconsciente, em que de um processo consciente, em vez de um processo consciente. Se pode descobrir a causa ou causas inconscientes, então todas as descontinuidades aparentes desaparecem e a cadeia causal ou sequência torna-se clara. Então foi aqui que nós paramos no último encontro e vamos receber a Débora. Menina Débora. E aí, gatíssima? Cheguei! Mas sabe onde eu estava? Não. Desculpe, gente, na Casa Colmeia.
o meu Insta tava logado na Casa Colmeia. Eu tô esperando. Falei, ih, acho que aconteceu alguma. Quando eu olhei, falei, Hoje lógico teve que ele não vai. furo, né? Hoje teve furo. E aí, Tudo Débora, bem? tudo bem? Tudo, e Tudo. E aí? você, tá bem? Ai, Aqui tá delícia. desculpa. Hoje tem uma festa de aniversário aqui, sabia? Ah, é? Hoje Maria Júlia completa 13 anos. Eu tô na casa do Josi. Para quem não sabe, estou na casa do Josi. Estou em Santa Catarina. Estou em Guabiruba, Uhum. perto de Brusque. E Josi tem aqui sua família. A esposa de Josi é Débora, outra Débora. Puta, Ele tem o Débora. filho Davi e Maria Júlia. E Maria Júlia está comemorando hoje aniversário de 13 anos. Aí eu tava lá comendo Parabéns. docinho também, comendo bolo, comendo salgadinho. Eu falei, gente, preciso sair para fazer a live. Tá marcado já esse compromisso. É online, não dá para falhar, não dá para faltar. Aí tô Guarda aqui. docinho pra mim, que daqui a pouco eu chego. Claro, claro, claro. Sim, eu vou chegar mais doce em São Paulo. Vai ser assim que eu vou levar o doce. É o único jeito. Ô, Dé, eu já Ai, fiz que a bom. introdução, já expliquei para o pessoal onde nós paramos. Uhum. Os dois conceitos principais que são apresentados aqui para o desenvolvimento da ideia da psique, né? Por enquanto. Uhum. E pensou sobre o assunto durante os 15 dias? Pensou nada. Você não pode fazer essas coisas comigo, que eu não sei nem o que era pra pensar. O que era pra Você pensar falou, mesmo? você falou assim, tínhamos muitas coisas para pensar. Hum. Agora eu quero saber, você pensou? Ah, sim, na nossa leitura, né? As coisas pesadas. Eu pensei que a gente tem que tornar esse negócio mais leve, senão ninguém vai conseguir digerir isso, não. Não, relaxa, ele tá leve. Tá, né? Para você, que é o Megamente, que é o Não, cara tá que entende sossegado. de tudo. Ó, por enquanto, são só dois conceitos e eles estão bem básicos. Primeiro, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. E segundo, nem tudo que acontece com a gente é enquanto estamos conscientes, ou seja, tem coisas que acontecem para além da nossa. Mas é importante. Então vamos bater nesse ponto bastante, porque esses pontos são importantes. Posso retomar aqui? Pode? Onde você está? Página 20 ainda? Página 20, parágrafo primeiro. Então, Exemplo simples, né? beleza. A gente já explicou então os dois pontos que são apresentados aqui. Deixa eu E só falar oi para quem está entrando, que é do meu Insta. Estamos falando aqui a respeito de noções de básicas de psicanálise. É outra leitura que a gente está fazendo, eu e o Eduardo, tá? Então, hoje eu não estou falando de confeitaria de vácuo, mas dei uma não, aula deliciosa de torta vegana lá na Colmeia hoje. Então, quem quiser acompanhar verdade. alguma coisa de comida, vai estar lá. Parabéns pelo bolo lindo que você fez, viu, Givago? Vamos lá, então? Aí É agora Givago de doutor Givago? Givago do Doutor Givago. Caramba, Givago que família que gosta de ler, hein? é um doce de pessoa, literalmente, o Givago. Me acompanha há muito tempo, eu sou fã desse cara. Muito bom o que ele faz. Ô, Givago. Vamos lá? Beleza. Então eu vou retomar, hein? Tá. Então temos as duas pilastras, né? As duas bases. A partir Uhum. disso, a gente retoma da seguinte forma. Então, na leitura. Um exemplo simples disso seria o seguinte: uma pessoa pode se surpreender cantarolando uma melodia sem ter nenhuma ideia de como ela lhe veio à mente. No entanto, essa aparente descontinuidade na vida mental dessa pessoa se resolve, nesse exemplo particular, pelo testemunho de um espectador que nos afirma que a referida melodia foi ouvida pela pessoa em questão poucos momentos antes de haver penetrado em seus pensamentos conscientes, como se não tivesse vindo de parte alguma. Foi uma impressão sensorial, nesse caso, auditiva,
que compeliu a pessoa a cantarolar a melodia. Visto que ela não deu conta de ter ouvido a melodia, sua experiência subjetiva foi a de uma descontinuidade em seus pensamentos, sendo necessário o testemunho do espectador para remover a aparência de descontinuidade e tornar clara a cadeia causal. Você já Na sabe o verdade, que a eu estou gente tem... pensando, né? Já sei. Então é isso. É Que foi? muito bom esse negócio de você estar cantarolando uma música e você é muito bom nisso, né? Eu falo, não pode tocar nada que eu sei. Mesmo que ele não está prestando atenção, daqui a pouco está cantarolando aquela. Ai, não, preciso colocar outra para tirar aquela da mente. É bem isso mesmo, né? Então, isso significa que, muitas vezes, quando eu tenho essa música na mente, quando eu começo a cantarolar, mas eu não lembro de ter ouvido, eu ouvi. Pode ser que você ouviu, mas pode ser mais. Pode ser que, quando você ouviu uma vez, você estava num momento, numa ação ou num estado que você reviveu agora. E aí esse estado ficou ligado a essa música. Então vamos supor, um dia, vamos supor, eu estou num passeio muito gostoso, e no momento que eu fico bastante emocionado, alegre, por exemplo, de estar chegando na praia, tá tocando uma música. Uhum. Então, quando eu estou em momentos alegres, parecidos, eu começo a lembrar dessa música. Ou eu ouço essa música e me vem uma sensação, pode ser das duas pontas. Eu ouvir uma música pode me trazer uma sensação, então, sensorial, que fala de bem-estar, de eu ter vivido um momento gostoso e aquela música me remeter àquilo, ou eu ter ouvido Ou, mesmo essa música, mas não ter me dado conta disso. e não ter se dado conta, sim, pode acontecer. Então, o fato de Nada assim, eu não veio do nada, né? Ela tem uma razão de ser. ter uma razão de ser. Uhum, A razão, aqui ele está dando um exemplo simples. Por exemplo, eu estava passando no lugar, tocou, mas eu nem prestei atenção. Só que de repente eu comecei a cantar. uhum. Então, isso pode acontecer. E posso Vamos ter falar disso. outros links que, por exemplo, uma pessoa especialista em PNL vai acabar criando até propositadamente, como por exemplo, olha, pensa num momento bom e agora faz um ato. Sempre que você faz esse ato, você tem uma sensação boa, não por causa do ato, mas por causa da lembrança. Então, são meio que Âncora. mecanismos, isso que acabam virando o âncora. É isso mesmo. Uhum, Então, existe legal. muito essa possibilidade. Ó, o Ganda entrou, o Roberto entrou, meu irmão entrou. Gente, bem-vindos, meus amores. O Paulo, meu primo também, querido. Todos bem-vindos. Estamos aqui falando de música que cola na cabeça e a gente canta e nem sabe onde ouviu. Né, Du? Exatamente. Esse é o assunto. Nossa, mas muito legal esses mecanismos do cérebro da gente, né? Sim, Impressionante. eu vou continuar aqui, hein? Vai lá. É certamente raro, no entanto, que um processo mental inconsciente seja descoberto tão simples e convenientemente como no exemplo citado. Naturalmente, deseja-se saber se existe um método geral para descobrir processos mentais dos quais o próprio indivíduo não se dá conta. Podem eles, por exemplo, ser observados diretamente? Caso contrário, como pôde Freud descobrir a frequência e a importância de tais processos em nossa vida mental? Então, essa é uma dúvida digna, né? Dá para a gente descobrir quando um processo inconsciente aconteceu? Boa parte da psicanálise vai se debruçar sobre isso. Boa parte da terapia psicanalítica se baseia nessa pergunta: como é que eu descubro um processo inconsciente? Como é que eu torno ele consciente? Então, essa é uma briga.
Uma briga não, é uma busca, né? Como é que é? Como eu torno consciente um processo que é inconsciente? Exatamente. Primeiro, é possível? Hum, É possível que eu observe um processo inconsciente? A primeira resposta é não, porque ele é inconsciente, ou seja, ele fugiu do nosso foco. A uhum. segunda resposta é: uma vez que eu não posso ver um processo inconsciente, como é que eu flagro ele? Como é que eu desvelo ele? Desvendo. E aí, todo o processo psicanalítico debruça em cima disso. Porque parte da seguinte questão: se tem um motivo para eu cantarolar a música que eu estou cantarolando, ou Hum. seja, ela não surgiu do nada na minha cabeça, teve uma fonte, como é que eu descubro essa fonte? Uma coisa é cantar uma música, mas e, por exemplo, me deixar nervoso? E, por exemplo, me tirar motivação? Existem muitos Tudo vai ter processos que uma podem fonte. acontecer. Isso também vai ter uma fonte. Sim, saiba eu ou não. E aí a questão é: eu posso descobrir essa fonte? Eu posso tornar consciente algo que é inconsciente? A questão psicanalítica vai debruçar basicamente em cima dessa pergunta. Essa vai ser a questão. Continuo? Tá. Pode, se quiser eu continuo também um pouquinho. Manda ver, manda ver. O fato é que ainda não dispomos de um método que nos permita observar diretamente os processos mentais inconscientes. Todos os nossos métodos para estudar tais fenômenos são indiretos. Eles nos permitem inferir a existência desses fenômenos e muitas vezes determinar sua natureza e seu significado na vida mental do indivíduo que é objeto do nosso estudo. O método mais eficiente e de maior confiança de que dispomos para estudar os processos mentais inconscientes é a técnica que Freud desenvolveu durante vários anos. Freud denominou essa técnica de psicanálise pela simples razão de ter sido capaz, com sua ajuda, de discernir e descobrir os processos psíquicos que, de outra forma, teriam permanecido ocultos e insuspeitados. Foi durante os anos em que desenvolvia a técnica da psicanálise que Freud se apercebeu, com a ajuda da sua nova técnica, da importância dos processos mentais inconscientes na vida psíquica de todo indivíduo, quer mentalmente enfermo ou são. Será de interesse seguir brevemente os passos que levaram ao desenvolvimento da técnica de Freud. Chegamos na psicanálise. Boa noite, Dara, querida. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar, vamos mergulhar com ele. Lógico, nas palavras do Brenner, né? Foi cunhada, o termo psicanálise foi cunhado por Freud. Exatamente. Tá, Ou foi melhor fundamentado através de Freud. Então vamos lá. certo. Como o Vamos próprio lá. Freud nos revela em seu esboço autobiográfico de 1925, ele começou sua carreira médica como neuroanatomista e muito competente. No entanto, diante da necessidade de ganhar a vida, iniciou a prática médica como neurologista. Teve então de tratar de pacientes que hoje chamaríamos de neuróticos ou psicóticos. Isso ainda ocorre, por certo, com todo especialista no terreno da neurologia, exceto com aqueles que ocupam posições acadêmicas ou hospitalares em regime de tempo integral, e não recebem absolutamente nenhum cliente particular. A clínica de um neurologista, agora como naquela época, consiste em pacientes psiquiátricos. No tempo em que Freud começou a clinicar, não havia uma forma de tratamento psiquiátrico orientada racionalmente, isso é, etiologicamente. Na verdade, poucas dessas formas existiam em todo o campo da medicina. A bacteriologia, se não mais na infância, estava certamente na tenra adolescência.
a cirurgia asséptica mal tinha começado a se desenvolver, e os grandes avanços da fisiologia e da patologia apenas começavam a tornar possível melhorias substanciais no tratamento dos pacientes. É óbvio para nós, hoje em dia, que quanto mais profunda a preparação médica profissional, melhores serão seus resultados terapêuticos. A medicina clínica tornou-se, em certa medida, uma ciência. É difícil conceber que há apenas 100 anos este não era exatamente o caso, que o médico de boa formação e de saber quase não era superior ao mais ignorante charlatão em sua capacidade de tratar enfermidades, ainda que fosse capaz de diagnosticá-las muito melhor. É estranho para nós, por exemplo, ler acerca do desprezo de Tolstói pelos médicos e nos inclinamos a atribuí-lo a uma idiosincrasia do escritor, bem como quanto à convicção de um eminente novelista de nossos tempos, Aldous Huxley, de que as lentes corretivas não são mais necessárias para a miopia. Mas o fato é que, mesmo um médico bem preparado nos primeiros tempos de vida de Tolstói, realmente não podia curar doentes. E pelo critério dos resultados, parecia um alvo perfeitamente adequado para suas críticas mordazes. Foi somente durante a última metade do século XIX que a medicina, como era ensinada nas universidades, mostrou-se claramente superior nos seus resultados à naturopatia, ciência cristã, homeopatia ou superstição popular. Então, esse é o ambiente aonde aparece, onde Freud vive. Então, do ponto de vista médico, a medicina ainda não era tão creditada. E ela competia com a religiosidade e a fé, naturopatia, homeopatia e superstição. Tudo isso Ou fazia seja, parte. homeopatia antiga, hein? Né? Tem mais credibilidade. E houve um tempo em que a homeopatia tinha mais credibilidade que a própria medicina, né? Sim. Eu estava rindo sozinha aqui dessa questão dos charlatões, né? Não parece que mudou muito. Se você era uma simpatia e falava, não sei o quê, podia ser que o pessoal considerasse você o melhor médico do que aquele cara que estudou muito, né? Uhum, verdade. Você viu como é importante a inteligência emocional. Isso aí é inteligência emocional, já lá naquela época. O camarada sabia, ó, fazer o caminho, né? Vamos fazer diferente lá, pô. Para poder Continua ter aqui? os seus pacientes. Verdade. Continua? Pode continuar. Então vamos lá. Como seria de esperar que realizasse um cientista de boa formação, Freud utilizou os métodos e tratamentos mais científicos que estavam à sua disposição. Para sintomas histéricos, por exemplo, empregou tratamentos elétricos preconizados pelo grande neurocientista Herb, cujo trabalho no campo da eletrofisiologia é em grande parte válido até hoje. Infelizmente, porém, as recomendações de Herb para o tratamento da histeria não eram igualmente bem fundamentadas. E como Freud nos relata, teve finalmente de concluir que o tratamento de Herb na histeria era inútil e que os resultados atribuídos eram simplesmente falsos. Em 1885, Freud foi a Paris, onde estudou duramente vários meses na clínica de Charcot. Familiarizou-se com a hipnose como método de produção dos sintomas histéricos e de seu tratamento, e igualmente com a síndrome da histeria, tanto na forma grande como na
Petit, que Charcot delineara. Como outros neurologistas atualizados de seu tempo, Freud procurou banir os sintomas de seus pacientes pela sugestão hipnótica, com diferentes graus de êxito. Foi aproximadamente nessa época que seu amigo Dreyer lhe contou uma experiência com uma paciente histérica que foi de crucial importância no desenvolvimento da psicanálise. Ou Então, seja, aqui tem que ter um doente para alguém poder trabalhar em cima. Isso eu estava falando no outro parágrafo, né? A prática. sim. Mas o importante aqui, eu acho que assim, a gente pode ler essa parte de muitas formas. Freud era uma pessoa que viveu o seu tempo. A Então ele Lucinha é minha viveu. aluna. Ah, Minha aluna no IG, no Instituto Gourmet. Essa linda, maravilhosa. Adoro essa menina. então Freud viveu a limitação e o conhecimento do tempo dele, assim como nós vivemos o nosso. E ele tentou as técnicas da época, ou seja, ele era antenado com o que se praticava. Mas Ele ele trabalhou com não parou eletrochoque? nisso. Oi? Ele trabalhou com eletrochoque, é isso? Trabalhou com eletrochoque. Ele conheceu o eletrochoque e como ele estava na parte da psiquiatria, ele chegou a aplicar também. Assim como a hipnose, que era um tratamento, na época era considerado um tratamento potencialmente revolucionário. Então, Até que chegou uma pessoa histérica lá e mudou uma parte da história. Vamos cuidar dessa pessoa. É isso? na verdade, a percepção deles sobre aquela pessoa, é lógico que não é só isso, Hum. mas em É que grande pode parte é ter também isso. história, né, amigo? Você sabe. Então, não dá para resumir essa parte, porque essa parte é o detalhe que quase arruina a carreira dele e a percepção do que é uma criança. Todo o conceito que a gente tem, hoje a gente fala muito. O que foi, Lucinda? Lucinha está perguntando, hoje em dia não é considerado tratamento o que? Eletrochoque? Se for eletrochoque, não. Se for hipnose, menos. Há controvérsias. Hipnose como tratamento, olha, se hipnose for tratamento, pode diluir amor em água e tomar que tá tudo certo. Homeopatia também é. Olha isso. Ó, Lucinha, a Lucinha falou hipnose e já recebeu a resposta. Ó, eu vejo assim, existem vários tipos de tratamento. Você se expõe e se, sei lá, você se coloca à disposição daquilo que você quiser. Mas que é sim, existem várias pessoas aí que fazem. Agora, se vai ajudar ou não, até onde vai ajudar, eu não posso falar a respeito de hipnose porque eu não conheço. Olha, tem várias pessoas que fazem mandinga. Até aí. Sabe o que as pessoas fazem no final do ano? Colocam um barquinho de isopor na água com flores, pente e perfume. Então, mas assim, eu acho, não, independente de qualquer coisa, acho que a gente tem que respeitar aquilo que cada um faz. Mas a questão da hipnose, ela já existe há muito tempo, né? Sim, ela existe há bastante tempo, mas não quer dizer que ela seja um tratamento. Ou seja, que dê para se tratar alguém através disso. O Mas que ela também não pode quer dizer que fazer ela não parte tenha. do tratamento, por exemplo. Então, isso é o questionável e o discutível. Porque a questão é aonde a hipnose atua. Tem amigas terapeutas que atuam com hipnose. Eu tenho medo de fazer e a pessoa esquecer de me acordar. Olha, Já a pensou, Lucinha, se ela Lucinha, fala assim, imita uma galinha e esquece de falar pra você voltar? aí a Lucinha fica Caramba, para sempre no outro mundo.
É, É, mundo de tem Bob. desenho animado. É que, assim, a hipnose que a gente conhece vulgarmente é meio assim, né? A gente fica meio, pô, será que eu vou voltar a mesma pessoa? Será que essa pessoa vai acessar partes do meu inconsciente e isso vai modificar a minha vida? Eu não posso Então, falar a respeito de hipnose por conta disso. Eu acredito que eu não, ninguém tem esse poder. eu vou dizer o seguinte: quando a gente vai chegar em inconsciente. Dara, você sempre me ferra, né? Tenho curiosidade de fazer regressão. Eu fiz, Vocês- Hipnose eu pode se considerar raporte? Raporte pode se considerar uma forma de sugestão de ação ou de reação. Não pode, não vamos dizer que seja uma hipnose, mas você pode trazer estado hipnótico de diversas formas. Você pode trazer estados hipnóticos, Márcio, de diversas formas. Então, conheço existem mais, né? técnicas de estados hipnóticos. Estados hipnóticos você pode entrar sozinho, se você quiser. Você pode fazer raporte de você mesmo, vamos dizer assim. Mas o estado hipnótico, o raporte vai precisar mais do outro. A hipnose, dependendo da técnica e de como você pode fazer com você mesmo. Então, mas existe uma técnica hipnótica no raporte. Existe, sim. A hipnose não é algo distante. Ela está muito próxima da gente. Mas a questão aqui é a, Se ela a é um hipnose não. tratamento Não, ou não. isso nem é uma questão. Nem é uma questão. Água de cheiro Tá. é tratamento? Pisar em Hã? pedra é tratamento? Te deixa Enfim, esperto, pedra quente. te deixa, né? Então vamos lá. Eu vou trazer então Legal, Márcio. Aí você, essa. o pessoal está participando. A Lucinha, o Márcio estão participando. Façam perguntas para esse homem mesmo, gente. Suguem tudo dele. Ele é o melhor nisso. Ele está hipnotizando a gente aqui. Vou continuar, tá bom? Então eu vou trazer o que despertou a psicanálise, o que foi o diferencial da psicanálise. Mas se lembrem do seguinte: nós estamos falando do século XIX. Então é bem interessante. Eu fiz um TCC sobre hipnose, tá rachando o bico aqui, ó. O Fez um Mica fez. Ô, Lucinha, esse moço simpático, garboso, é o meu namorado. Esse moço de barba cerrada é o meu namorado. Qualquer dia vocês vão conhecer ele lá. Eu falo para eles esperar lá para vocês darem um oi no final da aula. Ó, você Quando eu ajudou sair muito. daqui, quando eu sair daqui de Santa Catarina, eu passo lá. Ah lá, o Mica tá falando que funciona, tá? Quem tá falando? O Mica? O Mica tá falando que o negócio funciona assim. Ele fez trabalho de escola, TCC sobre isso. Ah, Mica, não me ferra. Não, eu não estou dizendo que a hipnose não funciona. Eu estou dizendo que ela não funciona como terapia. Não funciona como terapia. Mas, Existe. Ó, mas isso foi muito bom você falar. Ah, obrigada. Nosso sorriso, viu, amor? Ó, então foi isso é muito legal você falar. A gente está brincando ah, tudo, mas não é que a hipnose não exista. Não é que ela ela não existe. funcione. A Funciona. questão é se ela é um tratamento ou não. Então, como tratamento Exatamente. medicinal, não. Não. Talvez como tratamento alternativo, como essas terapias alternativas, ele pode até entrar, mas não é reconhecido como medicina. Não, não é reconhecido como medicina e o trabalho que é feito pela hipnose não chega a tratar nada. Essa é a questão. Mas ela tem efeitos. É como dizer assim: olha, levantar peso é terapia? Levantar peso na academia é terapia? É. Levantar peso dá efeito no músculo, mexe no corpo todo. É terapia? Não, não é terapia. Não é tratamento. Não. O Mica tá concordando com você aí. Eu tô aqui, ó.
O Mickey e o Mas Gabriel estão mais ela não tem inteirados do feito que de tratar nada. Mas enfim, a vocês. gente vai descobrir isso. Deixa eu te falar uma coisa, você está deixando a Lucinha frustrada. Por quê? Por causa Olha da amiga lá, ué, dela? minhas amigas são terapeutas e atuam com hipnose como terapia. Tem mesmo hipnoterapia. Tem. Mas Gente, como que é aquele negócio lá do pêndulo? Tem pêndulo como terapia. Até aí. não é Hã? hipnose? Não é Não, hipnose não, o esse? do pêndulo. Não, aquele do pêndulo que você fica. Você Ah, põe da numa energia. tabela, põe no Aham, disco lá e. Não tem aham. aquilo? O pessoal não usava aquela barra de energia para medir a aura das pessoas para fazer terapia? Terapia é qualquer coisa, gente. Se Se faz bem você para falar que você, lavar louça é uma terapia, é uma terapia. é. Cozinhar é uma terapia. Exato. Entendi, Terapia é entendi. qualquer coisa. Se é um tratamento, é outra questão. Hum. Ah, é? Câncer? Estão utilizando hipnose em tratamento de câncer, mas estão hipnotizando as células cancerosas, cancerígenas ou a pessoa? Não, não é no câncer, é pacientes com câncer. Fala, regride câncer, regride câncer. Nossa. Ai, com vícios, eu já ouvi falar mesmo. Gente, a gente vai fazer uma live para acabar com o Eduardo quando ele falar essas coisas. Aí a gente fala assim, ó, existe assim, assim, assado. Por enquanto, a gente tem que se dar por vencido, porque eu falo que eu não sei muita coisa. Então, Olha, vamos eu vou dizer uma continuar a coisa. leitura, que aí vamos Vamos ver o que lá. vai justificar aqui para frente. Então, vamos lá? Então, É o ó, próprio. à medida que Freud prosseguiu na experiência, contudo, verificou que a hipnose não era uniformemente fácil de se induzir, que os bons resultados tendiam a ser transitórios e que, pelo menos, algumas de suas pacientes tornaram-se sexualmente apegadas a ele durante o tratamento hipnótico, o que lhe era muito desagradável. A essa altura, a lembrança de uma experiência do hipnotizador francês Bernheim veio em sua ajuda. Bernheim demonstrara a um grupo do qual Freud fazia parte que a amnésia de um paciente durante suas experiências hipnóticas podia ser removida sem voltar a hipnotizar o paciente, ao instá-lo a acordar aquilo que afirmava que não podia. Recordar, né? Você afirmava que não podia. Diga, diga. Ah, vem aqui, ó. Esse daqui. Esse garotão aqui é o Davi. A irmã dele Ah, que tá fazendo aniversário hoje. mas você tá comendo bolo, né? Comendo bolo, eles dançam K-pop. Você tem que ver que da hora. Você dança Depois você K-pop? filma que eu quero ver, hein? É, só a Júlia dança Nine Nine. Ele não dança. Não? Irmão, né? Pô. Quer acompanhar? Fica aí pra acompanhar. Tô lendo, tudo bem? Eu Quantos tô anos lendo, ele tudo tem? bem? Oi? Quantos Quantos anos ele você tem? tem? 9? 8 anos. Olha o tamanho desse garoto. 8 anos. É, grande, hein? Ele é gigante. Ele é um gigantinho. É. Manda beijos. Endu, essa parte aí que você Oi. tá lendo, eu lembro do filme, lá da série Freud, dessa Hum, questão aí da hipnose. até mais. Dessa questão aí da hipnose. Ele Sim, usava mesmo a hipnose. ele Não, usava não bem a filho hipnose. dele não, Lucinha. Ele tá hospedado, ele tá lá no sul, tá hospedado na casa de uns amigos. Tô hospedado na casa do Josi e da Débora. Eles me Já hospedaram aqui em Santa Catarina. já estão querendo te dar o filho, um filho a mais, amor. Lucinha, essa Lucinha é doida. Lucinha, o Ah, que você anda pensando, Lucinha? Enfim, deixa eu ah. voltar aqui. Então, lá na Ah, série Freud,
realmente tem essa passagem aí, de que ele pratica e as pacientes acabam ficando um pouquinho mais soltinhas, digamos assim. Mas, ó, ah, acho que o diferencial de dois grandes cientistas e pensadores do século XIX, XX para XXI, Marie Curie e Freud, é que a gente aprende com eles, sabendo os erros deles. A maioria dos pensadores ou dos cientistas não mostram o processo, e neles nós temos o processo de descoberta. E tudo isso Uhum. documentado. Marie Curie acabou morrendo com a descoberta dela no campo da química. E o Freud, ele Morreu de erra quê? muito no processo. Começa a história e termina, você acha que a gente sabe? Não, depois a gente fala, mas eu tô falando assim, são dois cientistas, ou são duas pessoas com mente investigativa que relatam o processo e as falhas. E Uhum. relatam por que falharam, ou seja, eles relatam onde eles percebem a falha, onde o pensamento deles está equivocado, e voltam. Né? Eles voltam e entregam o processo inteiro. Isso é muito generoso. No caso de Freud, ele aplicava e ele estudava hipnose. E como um psiquiatra, ou seja, uma pessoa voltada para atendimento de pessoas com transtorno de humor, transtorno mental, mas transtorno da psique, transtorno de humor, ele começava a observar por tentativa e erro mesmo. Então ele aplicava o que se usava na época. Eu e a Dé, a gente já fez um post onde a gente discutia, por exemplo, o que era a cura magnética. Isso foi muito forte no século passado, e está muito ligado também a esse desenvolvimento da ciência e a percepção do magnetismo, de fato. Então, em algumas culturas falavam da cura magnética, de curar através de efeitos eletromagnéticos. Depois, é lógico, foi usado religiosamente também, virou uma coisa maluca. Hoje a gente fala da cura quântica. Quem nunca ouviu falar da cura quântica? Mas só se fala da cura quântica porque foi estudado e conhecido a estrutura do quantum e da física quântica. Mas cada época tem as suas particularidades e os seus milagres. Na época do Freud, tinha a questão do choque e tinha a da hipnose, ou seja, deixar as pessoas, trabalhar as pessoas de uma forma que elas não tivessem consciência. Mas isso também trouxe um despertar. Ou seja, o que está acontecendo na consciência? Eu vou continuar aqui no texto. Hum. Se a insistência era bastante persistente e poderosa, o paciente acabava por relembrar o que havia esquecido sem ser rehipnotizado. Freud deduziu com base nisso que poderia ser capaz também de remover a amnésia histérica sem hipnose e começou a fazê-la. A partir desse início, desenvolveu a técnica psicanalítica, cuja essência consiste em que o paciente empreende a comunicação ao psicanalista de quaisquer pensamentos, sem exceção, que lhe venham à mente, abstendo-se de exercer sobre eles uma orientação consciente ou uma censura. Tá, mas e para o paciente conseguir fazer isso conscientemente? Então, Tipo, mas o é o que cara ele tem está que falando. sentir. Não, mas é o que ele está falando. O paciente fala. A princípio, ele vai estar falando consciente, vai estar falando, vai estar cuidando das palavras. Mas chega um momento que não dá para cuidar das palavras. E é isso que a hipnose trouxe para ele, que existem momentos em que a pessoa sai desse controle. E foi essa sacada que ele teve mais ou menos com a hipnose. Ou seja, Sem se dá para hipnose. tirar... Ela sai de controle Oi? sem hipnose. Sem hipnose. Ou seja, ele percebeu da ferramenta da hipnose que havia uma reação da pessoa que poderia ser provocada Hum. sem hipnotizá-la.
Ele achou um gatilho. Ele achou um gatilho através da fala, Uhum. entendeu? Caramba. Tô entendendo, tô entendendo. Tá ficando Então vamos lá. interessante esse negócio. Vou É, continuar, tá? Posso? vai, vai. Acontece frequentemente na história da ciência que uma inovação técnica abre um novo mundo de dados e torna possível compreender, isso é, construir hipóteses válidas sobre o que previamente era compreendido de modo incorreto ou incompleto. A invenção do telescópio por Galileu constituiu tal avanço técnico que tornou possível um imenso progresso no campo da astronomia. E o emprego do microscópio por Pasteur no estudo das doenças infecciosas foi igualmente revolucionário em seu efeito nesse campo da ciência. O desenvolvimento e a aplicação da técnica psicanalítica tornaram possível a Freud, o gênio que a criou e aplicou, realizar descobertas que revolucionaram tanto a teoria como a prática da psiquiatria, em particular da psicoterapia, bem como trouxe contribuições do tipo mais fundamental para a ciência da psicologia humana em geral. Então aqui foi só um afago, foi só uma massageada no ego do Freud. Aí vamos lá. Percebi, percebi. Foi a Mas razão que do bom. grande valor de o paciente necessitar renunciar ao controle consciente de seus pensamentos é esta. Aquilo que o paciente pensa e diz sob tais circunstâncias é determinado por motivos e pensamentos inconscientes. Assim, Freud, ouvindo as associações livres do paciente, que eram afinal livres apenas do controle consciente, era capaz de formar uma imagem por inferência do que inconscientemente estava ocorrendo na mente do paciente. Ele se encontrava, portanto, na posição única de poder estudar os processos mentais inconscientes do seu paciente. E o que descobriu no correr de anos de pacientes e cuidadosa observação foi que não somente os sintomas histéricos, mas também muitos outros aspectos normais e patológicos do comportamento e do pensamento eram o resultado do que inconscientemente estava acontecendo na mente do indivíduo que os apresentava. No curso do estudo dos fenômenos mentais inconscientes, Freud cedo descobriu que estes poderiam ser divididos em dois grupos, e aqui é importantíssimo. O primeiro grupo compreendia pensamentos, lembranças e etc., que podiam facilmente se tornar consciente por um esforço de atenção. Tais elementos psíquicos têm acesso fácil à consciência e Freud o chamou de pré-conscientes. Qualquer pensamento que pode tornar-se consciente a um dado momento, por exemplo, é pré-consciente tanto antes como após esse momento particular. Então, primeiro grupo, pré-consciente. Aquilo que eu não tenho na mente agora, mas que com algum esforço eu consigo. Por exemplo, está na nossa pré-consciência o número do telefone de alguma pessoa que a gente liga muito. O e-mail da pessoa para quem a gente manda muitas mensagens. O arroba do Instagram de alguém que a gente tenta lembrar para passar para alguém. Isso está no pré-consciente. Ok? Ok. O grupo mais interessante dos fenômenos inconscientes, no entanto, compreendia aqueles elementos psíquicos que podiam se tornar conscientes a custo de considerável esforço. Em outras palavras, eles eram barrados da consciência por uma força considerável, que tinha de ser superada antes que eles pudessem tornar-se conscientes. É o que encontramos, por exemplo, no caso da amnésia histérica. Então, essa primeira separação é isso. Existe coisa que a gente não precisa fazer muita força para lembrar, mas temos que fazer alguma. Agora, existem coisas que nós não lembramos. E o esforço é muito maior. Por exemplo, a amnésia histérica, vamos pensar na perda de memória no momento de raiva.
mas de fúria. Não é uma raiva, de fúria. Onde a pessoa perde a consciência. Quebra tudo, mata alguém, e aí quando recobra, fala, ixi, Uhum. isso é uma amnésia. Sim. É uma amnésia num estado alterado emocional. Isso. Sim. Foi para esse segundo grupo de fenômenos que Freud reservou o termo de inconsciente no sentido mais estrito. Ele pôde demonstrar que o fato de serem inconscientes, nesse sentido, de forma alguma, os impedia de exercer a mais significativa influência no funcionamento mental. Além disso, foi capaz de demonstrar que os processos inconscientes podem ser bastante comparáveis aos conscientes em precisão e complexidade. Como dissemos anteriormente, ainda não temos um meio de observar diretamente as atividades mentais inconscientes. Podemos apenas examinar seus efeitos enquanto expressos no pensamento e sentimentos do paciente, como ele nos comunica e em suas ações que podem ser relatadas ou observadas. Tais dados são derivados das atividades mentais inconscientes e deles podem extrair inferências concernentes às suas mesmas atividades, a essas mesmas atividades. Então, assim, o que está no inconsciente é tão poderoso e tão complexo como o que está no consciente. E ele influencia as ações das pessoas, a forma de agir e a forma de reagir. Era isso que ele começava a perceber no decorrer das suas análises. Existiam atitudes conscientes e inconscientes. Exato. Como aquela fala que você não lembra. Você fala, e aqui o processo era de fala, mas a pessoa não lembrava de ter falado. Mesmo depois de ter falado. Isso Vocês entra já naquilo. conversaram com alguém que a pessoa fala uma coisa e você fala assim, mas você prestou atenção no que você disse? Você disse isso, e a pessoa fala, não, eu não disse. Fala, você disse. Não, eu não disse. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo aqui? É possível que a pessoa não tenha consciência do que falou. É possível o mecanismo de fala dar voz a uma questão inconsciente. Ou seja, não Vida passou própria. pela... Oi? Uma questão inconsciente tomar vida própria e você verbalizar uma coisa que você nem pensou em falar. Olha, quando você fala tomar vida própria, é tão... É bom, é bom. Porque é nessa linha mesmo. É como se existisse um alguém que eu não conheço dentro de mim. Entendi. E que às vezes toma a frente. A gente está falando que é lógico, a consciência tem muito poder sobre É mais ou menos isso? tipo médico monstro. Exatamente. A história do médico monstro da obra é bem interessante, até pelos autores. E tem essa pegadinha do tanto que para quem leu a obra, se eu não me engano, é no Médico Monstro que uma das batalhas acontece numa casa. E nessa casa tem duas janelas e uma porta. Essa colocação é uma colocação de consciente e inconsciente muito forte. Muito bonito. Subconsciente, Lucinha, aqui na psicanálise, isso um professor me falou em um momento, e foi bem legal. Ele falou assim, o que seria sub? Porque sub seria supor que está abaixo de. Ou seja, tem uma hierarquia. Na consciência não há hierarquia. Então a gente fala que existe o consciente e o inconsciente. O subconsciente, como um termo comum que é praticado normalmente no dia a dia, talvez se refira a isso. A ideia de que há algo para trás da consciência. No nosso caso aqui, em específico, a gente não usa o termo consciente porque a gente não põe gradação. Então não existe um grau, tipo, o consciente está em cima e o inconsciente embaixo. Então a gente não tem ordem. Então, por esse motivo, na psicanálise a gente não usa subconsciente.
mas é uma palavra de uso comum. E normalmente se refere a isso, ou seja, eu tenho a consciência e tem algo atrás dela, né? Algo tomando forma e agindo atrás dela. Passa mais ou menos essa ideia. Aqui nessa obra, ou nas obras psicanalíticas, a gente sempre vai estar falando de consciente, inconsciente, no máximo um pré-consciente, ou seja, tá, se eu quiser força, eu consigo lembrar, trago para a consciência. Mas fica muito próximo do subconsciente pelo, assim, no discurso popular, no discurso comum. Sim, fica bastante próximo. Essa aula tá boa Entendeu? hoje, não tá, gente? A Lucinha tá se esbaldando. Eu não vi nem a Dara falando mais nada, ficou quietinha aí na sala de aula. É muito. Então, ó, Uhum. eu vou continuar porque realmente essa parte, quando chega, essa parte do inconsciente, é onde realmente Freud percebe e traz para todo mundo que existem coisas muito sérias acontecendo com o sujeito que era completamente desconsiderado até então. Ah, é muito usado na lei da atração a fala do subconsciente, é porque é a lei da atração, né? A lei da atração. Agora, Lucinha, aqui a gente vai entrar num ponto muito engraçado. Você falou de lei da atração, eu posso até falar aqui. Psicanálise não está dissociada de mitologia, filosofia e psique. São três pontos muito fortes para a psicanálise. Tanto que muitos dos termos usados na psicanálise são termos mitológicos, então tem muita mitologia também. Porque mitologia traz filosofia. A lei da atração ela tem uma linha filosófica. A linha psicanalítica ela vai bater muito forte na lei da atração. Muito forte. E assim, sem dó nenhuma. E vai ter todo um embasamento filosófico por trás. Então, elas são linhas antagônicas, eu diria. Ia E falar existe um motivo. paralela? Nunca se encontram? Não, paralelo é impossível. Só se for em rota de colisão. Mas existe um embasamento filosófico para se pensar dessas duas formas, das duas, e de outras também. A linha da psicanálise é uma linha filosófica muito específica. E ela não tende a ser, como que eu posso dizer, platônica. Ela não tende a ser platônica. Ela não tende a acreditar nessa transcendência que pode ser trazida. E essa é uma linha aristotélica, platônica. Ela vai por uma linha de pensamento onde o corpo e a alma se dividem. Existe o ser, existe o ser e existe o ser superior, o ser idealizado. A psicanálise não vai para esse lado, ela pega outra linha, outra rota, outra linha de filosofia e vai pensar o oposto disso. É a filosofia dos pensadores malditos, considerados pensadores malditos. Então é uma outra forma de pensar, muito boa e bem contestadora. Ó, Continuando. Oi. vamos parar aqui porque vai dar 9 horas. Não, termina pelo menos esse último parágrafo, porque a gente tá num ponto muito forte e já já está acabando para a gente entrar no capítulo 2 que é os impulsos. E se a gente não fechar, se a gente não deixar pelo menos um gancho para a próxima, vai ficar muito difícil. A gente parou bem no meio de um Então tá, conceito. eu vou ler então. Tá. Onde parou a evidência? Os dados. Os dados? Os dados são particularmente completos e claros quando se emprega a técnica analítica que Freud delineou. No entanto, há outras fontes de dados que fornecem evidência para a nossa proposição fundamental, de que os processos mentais inconscientes possuem a capacidade de produzir efeitos sobre nossos pensamentos e ações, e pode ser de interesse fazer um exame geral sobre sua natureza. A evidência dessa espécie, que é da natureza de uma experiência, é proporcionada pelos fatos bem conhecidos da sugestão pós-hipnótica. Um paciente é hipnotizado e, durante o transe hipnótico, disse algo que ele deve fazer depois de sair do transe.
Por exemplo, disse ao paciente: quando o relógio bater 2 horas, você se levantará da cadeira e abrirá a janela. Antes de acordar, é dito também ao paciente que ele não se lembrará do que aconteceu durante o transe hipnótico. E então lhe é dito que acorde. Pouco depois que o paciente acorda, o relógio soa às 2 horas e ele se levanta e abre a janela. Se lhe perguntarem então por que o faz, ele dirá: não sei, tive vontade de fazê-lo. Ou mais comumente fornecerá alguma racionalização, como por exemplo, a de que sentia calor. O importante é que ele não está consciente no momento em que realiza a ação que o hipnotizador lhe ordenou. Não sabe por que o fez e nem pode tornar-se consciente do modo verdadeiro por um simples ato de memória ou de introspecção. Tal experiência mostra claramente que um processo mental verdadeiramente inconsciente, obediência a uma ordem nesse caso, pode ter um efeito dinâmico ou motor sobre o pensamento e o comportamento. Isso mesmo. Namorado da Pro, você é psiquiatra? Psicanalista, Não, eu sou Lu. psicanalista. Viu o negócio da hipnose aqui? O seu medo tem fundamento, né? Assim como ele pode falar, abra a janela às 2 horas, ele pode falar outras coisas, não pode? Opa, O hipnoterapeuta? ele pode falar muita coisa. Outras evidências desse fato podem ser derivadas de uma observação clínica ou mesmo geral. Tomemos, por exemplo, certas manifestações dos sonhos. É verdade, por certo, que para qualquer estudo adequado dos sonhos e do sonhar em geral, é essencial empregar a técnica de investigação que Freud criou, isto é, a técnica psicanalítica. Realmente, o estudo dos sonhos feito por Freud por meio dessa técnica é uma das suas maiores realizações, e o seu livro A Interpretação de Sonhos situa-se verdadeiramente entre os maiores e mais revolucionários livros científicos de todos os tempos. No entanto, não precisamos penetrar no estudo da interpretação dos sonhos em minúcias para o nosso presente objetivo. Embora, como já dissemos anteriormente, os sonhos venham a ser examinados mais extensamente no capítulo 7. É bem conhecido através de muitas fontes, como, por exemplo, os diários e os livros de bordo das primeiras expedições árticas, que os homens famintos, comumente, ou pelo menos com muita frequência, sonham com os alimentos ou com o comer. Penso que podemos facilmente reconhecer que é a fome que provoca tais sonhos. E certamente os homens se dão conta bastante conscientemente de sua fome quando despertados. Mas durante o sono, quando estão sonhando e se empazinar em banquetes, não estão conscientes da fome, mas apenas de um sonho de saciedade. De forma que podemos dizer que, no momento em que o sonho se passava, algo se produzia inconscientemente nas mentes dos sonhadores, que provocava as imagens do sonho que eram conscientemente experimentadas. Então ele trouxe alguns exemplos aqui. Agora eu acho que vale a pena assim parar, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. É muito? É muito? É porque é muito. É muito porque já deu 9 horas passadas e eu tô abrindo a boca aqui. Hoje eu cansei, eu Nossa. sentei, relaxei. Tá gostoso, como disse a Lucinha aí, tá bom de moda, rasinhas, bem